No canal Máquina de Ideias, tradicionalmente, a gente traz aqui aos sábados cursos, minicursos, palestras, né, experiências interessantes relacionadas ao uso das tecnologias digitais no dia a dia da educação. É mestre em educação tecnológica pelo Cefet-MG, pedagoga e psicopedagoga, especialistas em mídias educacionais, tutoria em EAD, gestão e administração escolar, educadora maker, multiplicadora e educadora certificada Google nível 1 e nível 2, Google Trainee e Google Coach, líder do GAG, montagem, não é isso, Rejane? A palavra é com você. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, é uma alegria, né, estar aqui, é isso mesmo, Mônica, esse é o grupo, né, é o GEG, é uma comunidade que compartilha sempre esses recursos, esse letramento, tudo que a gente está falando aqui. E quando a gente fala, né, a Vanessa já passou a bola aí dessa narrativa, né, o storytelling, essa arte de contar histórias, né, é uma narrativa que faz acontecer uma aprendizagem ativa quando a gente consegue dar propriedade, né, dentro da educação, com todas essas, com o enredo, com o tempo que ela acontece, e principalmente quando a gente coloca o nosso aluno como protagonista, né? Então, a gente vai discutir sobre essas interações que o storytelling pode agregar, propiciar dentro das aulas. Vamos lá. Então, fala para a gente o que é o storytelling. Então, né, essa arte de contar a história, o storytelling, né, o Fernando, a Marta Terenzo, né, são vários autores que apresentam o storytelling, principalmente a gente tendo em mente que desde mais dos tempos primórdios até hoje, o storytelling está na ativa. Por quê? Porque essa é uma habilidade, é uma ação dentro da educação que ela vai se aprimorando, né? A gente vem da escrita, dos registros nas pedras, até a tecnologia, né? Essa leitura de tela, como o Flávio colocou tão bem. E, para começar, eu queria já deixar bem claro que o storytelling a gente pode dividir em duas partes, principalmente. O story, né, é essa parte abstrata, é o lugar da criatividade. Aí muita gente me pergunta assim, Rejane, eu não sou criativo, não. Eu sou aquele professor que já vai pede para o colega aquela dica. Então, aqui já vale, né, a gente reforçar que a criatividade ela é aguçada, né? Ela é uma habilidade que a gente promove a cada dia. Então, essa parte do lugar de criar. E o telling é aquela parte tangível, é a própria narrativa, né? É o lugar da expressão. Então, a gente vai compreender aqui, a partir dos próximos slides da minha fala, que não adianta, então, né, eu ter um storytelling, eu preciso de um storytelling inteiro, porque não adianta eu ter só o conteúdo se eu não sei aplicar, se eu não sei usar. Quando a gente fala em história, eu quero saber aí no chat se alguém vai me responder. A gente sempre arruma tempo, né, para uma boa história? A gente sempre arruma um tempinho. Se tá bom, a gente nem vê o tempo passar, né? Então, o storytelling é essa capacidade de contar as histórias de uma maneira relevante, onde os recursos que são do audiovisual e essas tecnologias que a gente vai falar aqui, utilizados juntamente com as palavras. Então, na educação, o storytelling ele tem esse papel importante, né? Ele desenvolve essa capacidade da interpretação, da imaginação dos alunos, e como que a gente consegue fazer isso, né? Como tornar, então, essa aprendizagem significativa, eu posso dizer memorável, né? Então, toda essa transformação, ela precisa de etapas. E como essas etapas acontecem? O storytelling, a principal ação é prender, é você estar ativo naquela ação. E quando a gente fala de narrativa, a gente tem o enredo, né? E neste enredo eu preciso de um conflito. Se você já pensou, quando eu falo aqui de uma história, dentro da sala de aula, você vai trabalhar um conteúdo.
aquele aluno não quer prestar atenção, ele não está ativo. Como eu uso essa técnica, então, do storytelling para que o meu aluno se engaje, né, que aconteça o engajamento na educação, naquela fala? Se você tem um conflito, né, você precisa resolver aquele conflito, é isso que te prende. E, na prática, a gente consegue propiciar o storytelling de forma interdisciplinar. Ela acontece multidisciplinar e interdisciplinar. Você ali com o professor trabalhando em projetos, ou você trabalhando com uma equipe toda. De que maneira? Né? Eu vou apresentar algumas ideias para você. Hoje a gente fala do storytelling, né? Uma história dividida em partes que narra a vida, que narra os acontecimentos. Aí eu, pensando agora, né? Eu falei que o storytelling, ele se renova, ele se apropria, né? A gente falou tanto de ressignificar aqui. Então, esse boom das narrativas da vida. Conta para mim aí, se você não fica ali, olha, o que está acontecendo nessa rede, o que está acontecendo de notícia, como que eu vou engajar o meu aluno? Como a gente tem usado cada vez estratégias de storytelling e, às vezes, a gente nem se dá conta disso, né? Eu trouxe aqui para você essa imagem, né, esse print aí de um projeto, usando essa narrativa, né, de uma rede social. Então, o aluno ficou super engajado, e dentro dessa história contada, com princípio, com meio e fim, né, onde a linguagem aconteceu junto com os recursos audiovisuais, os alunos puderam criar, né, uma rede fake, e eles tiveram amigos dentro da rede. A Branca de Neve, né, uma releitura aí, a bruxa, ela não se perguntava para o espelho, né, quem era mais bonita ali, ela tinha os likes, a contagem acontecia pelos likes. Aí, do outro lado, eu coloquei um grupo de WhatsApp dos 3 porquinhos, né? A gente trabalha muito na educação, quando a gente fala do Funde 1, por exemplo, eu trouxe outros exemplos, mas aqui para a gente entender na fala, como que acontece esse discurso, essa narrativa, né, dentro do grupo? Aqui os 3 porquinhos aparecem como super tecnológicos, né? Tem o byte, terabyte, gigabyte, e dentro desse grupo eles pesquisam como construir uma casa, o empreendedorismo, como que essa conversa flui de forma que o conflito chega e que a resolução dos problemas acontece, né? Então, é muito importante, dentro do storytelling, você entender que essa narrativa, ela é aplicada, né, dentro de todas as disciplinas. Às vezes, algumas pessoas me perguntam assim, Rejane, mas esse negócio de ficar contando história, eu não sou professora de português, eu não sou professora de literatura, isso aí é só para criança pequena, né? E é aí que tá o grande mito, né? Claro que não. A ideia do storytelling é você ter esse momento, como a história acontece, né? Os personagens, como você coloca esse personagem dentro da sua sala? O seu aluno como protagonista, né? Ali o professor enquanto mediador da ação, daquele conteúdo que ele apresenta. Então, ele vai contar uma história do que está acontecendo no mundo, ele vai contar uma história de um contexto social dentro da disciplina dele. Então, é aqui que você vai colocar o tom de voz, como você prende o seu aluno, como que ele se sente pertencente, né, naquela história, naquela narrativa mesmo, naquela construção. Então, para isso, a gente precisa ter a seguinte ideia, de que o storytelling, ele é um formato de histórias, mas você pode contar essa história de diversas maneiras. A ideia não é você chegar na sala e falar assim, hoje vou contar uma história. Não, é aí que está, né? Você já chega apresentando o fato, a história, o seu conteúdo, né? De maneira que essa interação aconteça. E isso não é um achismo, né? É um estudo feito, né? A Jane McGonigal, que já foi citada aí pela Vanessa, fala muito dessa parte de como que a gente consegue trazer o jovem, o aluno, para essa ideia de resolução, né? De eu saber daquele conflito, como ele acontece, como eu resolvo essa situação. E também o Fernando e a Matarazzo, eles vão falar o seguinte: quando eu ofereço para o meu aluno uma história importante,
uma história que precisa ter início, meio e fim, ele fica engajado, ele participa ativamente, né? E quando eu falo desses recursos, quando eu falo do Twitter, por exemplo, eu posso trabalhar com o meu aluno do ensino médio a questão da síntese, né? Ele vai conseguir ali, em 180 caracteres, contar, relatar um fato, um acontecimento, o que ele está aprendendo, o que ele viveu, enfim. E como a gente pode contar essas histórias? Rejane, eu estou trabalhando, então, você falou que pode trabalhar nos 2 níveis, né? No básico e no superior, trabalhar com séries e modalidades? Pode. Se a gente pensar na educação infantil, vou compartilhar com vocês aqui no final um link para a gente construir uma história juntos, né? Se a gente não puder compartilhar o resultado hoje, vocês receberão por e-mail, enfim. Se eu trabalho com uma criança, usando, por exemplo, eu vou usar o Google Forms, que o Flávio citou lá no início da apresentação. Eu tenho que apresentar, né, essa ferramenta, onde que eu clico, onde que começa. Tudo bem, mas esse menino aí da primeira etapa de educação básica ainda não está letrado, ele não lê, ele não sabe, então eu vou trabalhar a oralidade. Dentro do storytelling, né, essa questão que eu falei do vocal, de como você fala com o corpo, como você move, né, aquela interação, você pode usar, por exemplo, esse recurso aqui do Vocaro, em onde você pode gravar, né? Você pode gravar, o aluno vai ouvir através de um link de WhatsApp. Porque na minha escola eu não tenho todos os recursos, dá para trabalhar dessa forma? Dá, pelo WhatsApp, é o recurso que você tem. Com essas imagens que estão aí, eu coloquei algumas ideias, que depois a gente pode disponibilizar o link para vocês, para gravar áudio, para trabalhar uma storytelling com memes, ali tem uma dica que eu vou dar para vocês, e a criação de e-books, audiobooks, né, narrando a história, aprendendo através da história. Então, são muitas mesmo as possibilidades, né, de trabalhar o storytelling. E dentro da educação, a gente tem que pensar dentro das competências e das habilidades, né, do eu, do outro, a tecnologia aplicada, a interpretação, a linguagem digital. Então, você consegue propiciar para o seu aluno esse entendimento, né? Entendendo, então, que o storytelling é essa capacidade de contar histórias, né, que é uma maneira relevante, quando você usa, né, as narrativas com seu princípio básico do enredo, do tempo que ele acontece, da narrativa, né, os personagens, que tempo que acontece, o que esse narrador traz, né, qual é a linguagem apresentada. Aí você pensa assim, olha, no Forms, né, usando essas etapas que a gente sabe. Então, se tem princípio, meio e fim, eu preciso de um conflito, ali os personagens vão interagir, então se eu estou com um conteúdo que eu preciso ensinar para se apropriar, né, daquele entendimento, vai ter etapas. Então, se eu construo uma história, era uma vez, né, até que um dia, o que aconteceu? O aluno responde a partir da criatividade que ele tem, né, que essa interação promoveu, e no final do Forms, seguindo, né, a sequência que uma narrativa pede, né, dentro dessa base técnica, ele responde a criatividade que ele tem, ou, se você tem um conteúdo específico, ele vai respondendo dentro daquele conteúdo que você ministrou, que você trabalhou, e no final, todo mundo, acredito que vocês saibam, mas quem não sabe, no Google no Forms, a gente gera uma planilha, né? Então, ali nessa planilha, a partir dessas respostas, você vai ter compilado uma história, né? Toda uma história de várias pessoas. Então, ali você já pode formar um e-book, um livro, com uma contação de histórias, de conteúdos, de narrativas, de conceito ou de interatividade, né? Da participação ativa do seu aluno. Então, essas são, né, algumas das possibilidades de trabalhar com o storytelling, né, que como ele chega. Então, ele chega para agregar a participação ativa, ele chega para conduzir, né, aquela educação de uma forma bem mesmo significativa para o aluno, com um propósito.
porque todo o ensino a gente tem que ter um planejamento, né? Então, esse planejamento, agregando esses valores, né, dessa apropriação na prática da resolução de problemas, do protagonismo, aguçando essa curiosidade e a criatividade do aluno, a gente consegue trabalhar as competências e as habilidades, né, de forma em que o aluno se sinta pertencente, que ele fique engajado nas aulas. Então, é dessa maneira que eu trouxe, né, que eu apresento o storytelling como uma ação ativa na educação e na aprendizagem, sobretudo no uso da interação e da tecnologia, vendo, né, que é possível usar de diversas formas, vencendo alguns desafios e acreditando, aprendendo algumas novas possibilidades. Você tem uma sugestão para muitas? No ensino médio, né, como eu falei aqui, eles gostam muito de marcar hashtags, de estar nas redes, né? Então, se você trabalha um contexto político, você pode ali formar uma hashtag ali que, em poucos caracteres, dentro de um Twitter, que ele consiga contar esta história de forma que ele tenha lá os seus seguidores, que ele tenha resposta efetiva, né, em poucas palavras, usando o início, o meio e fim, com propósito e coesão, você consegue. Você consegue trabalhar teatro, né? A gente tem no presencial e também da forma online, com etapas. Dentro de um Meet, por exemplo, a gente já fez um trabalho incrível com os jovens, dentro dessa narrativa, cada um com sua etapa, né? Apresentando a sequência lógica de cada quadrado, nos podcasts, contando uma narrativa, os audiobooks que a gente colocou ali, né, para apresentar uma mostra, uma construção de uma atividade, e trabalhando também essa possibilidade das narrativas em grupo, né, trabalhar o outro, dá para trabalhar muito. Eu uso Forms dinâmicos semanalmente, muito bom. E essa ideia do Forms é muito bacana, Mário, porque você pode usar todas essas etapas que eu falei. Tem um link aí, depois a Mônica pode colocar no chat para vocês. É uma sequência pequena, é a base da narrativa, né? Era uma vez, então ali você dá o gancho, né? Os links da construção da escrita, né? No Fund 2, a gente ainda tem muito mais possibilidades, porque nos jogos, né, que foram apresentados aqui, naqueles recortes na tela para tornar visual, você pode trabalhar com dados. Nesse dado, por exemplo, este dado aqui, ele é o CubeMerge, né, que faz a da realidade aumentada. Você pode trazer um tema através da realidade aumentada, por exemplo, e a construção dessa história, você cobrar ali a escrita, o entendimento, né, das etapas, o engajamento do aluno com a turma, por exemplo, matemática, ciências, todas as disciplinas de forma interdisciplinar. Rejane, voltando em alguns fundamentos aqui, o Flávio até comentou sobre a questão dos fundamentos do storytelling, né? E a questão, linkando com o que a Vanessa falou sobre o flow, né? O momento máximo de aprendizado que você pode levar o aluno a estar engajado no que você, na sua intencionalidade pedagógica. E quando a gente faz uma leitura, né, dos contos clássicos, todos partiram de um conflito, né, Rejane? Todos têm um conflito a ser resolvido, e esses conflitos que se identificam com as nossas vidas e que a gente pode se projetar neles, leva para a memória de longo prazo, porque para aprender nós precisamos de nos emocionar, né? E para que aquilo tenha significado e que a gente possa levar como aprendizagem ao longo da vida, né? Mônica, não tem como, né, a gente deixar de falar do Fernando Palacios e da Marta Terenzo, que eles vão falar exatamente isso, né? O que o storytelling propicia? Essa identidade, né? Essa cognição, essa comunicação, ela traz essa afetividade, ela prende, ela motiva, né? E também a Heloísa Gurgel, ela vai
colocar mais do que isso. Ela fala que, para além dessa interação que o storytelling propicia na fala, no ouvir, de como você traz essas etapas, junto com as tecnologias, prepara o aluno para, né? Porque a gente traz também, dentro desse contexto, uma educação midiática, né? Quando eu apresento aquele exemplo das mídias, a contar uma história, a narrar a sua história, que está ali exposta, né? Você conta a sua história o tempo todo. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento de como que a gente leva isso, a importância desse letramento, a gente entender que, é só contar uma história, né? Aí cai naquela ideia de que a Vanessa apresenta dos jogos. Quando tem intencionalidade, né? Quando você se apropria das funcionalidades, engajando o conteúdo, o estudante também, é nessa questão que o storytelling chega para a educação, para além do marketing, né? Eu queria que o pessoal colocasse aqui de onde eles são, de qual cidade eles são, só para a gente fazer uma viagem aqui. Já tem gente de Buenos Aires, tem gente do Amapá, e isso que também torna essa ferramenta, essas mediações em diferentes espaços, né? No mesmo tempo, quando a gente fala de Castells, né? Estar no mesmo tempo em espaços diferentes, mediados pela tecnologia, e essas possibilidades. Lembrando também que a Vanessa falou sobre a questão desse ensino híbrido que está acontecendo nesse momento, que não é um ensino híbrido, né? É uma transmissão que vai acontecer, porque o professor, é impossível quase que um professor, ele está ensinando ao mesmo tempo para dois grupos diferentes e se entregar para esses dois grupos, né? Ora vai ser um, ora outro. E também nós vamos estar discutindo isso, né, nos nossos próximos encontros. Lembrando que nós teremos um outro encontro aqui no canal e no canal do InoveProf sobre avaliação no ensino híbrido e no contexto do ensino online, com o professor Marden e com a professora Ione, que também são professores da nossa pós. E, para finalizar aqui, eu vou fazer uma breve apresentação do nosso programa de pós-graduação em tecnologias educacionais, com esses professores brilhantes, e depois, para encerrar, já vamos para o sorteio. Mais alguma pergunta aqui no chat, pessoal? Tem alguma coisa que você colocou aí no banner, Flávio? Passou aqui, Mônica, a questão, uma pessoa perguntou, mas e como eu faço com o celular e a segurança da internet, né? Essa é uma questão muito importante, e a gente está falando aqui o tempo todo, né? A segurança na internet tem que ter mesmo, e a gente tem que ficar atento a isso. Agora, a questão do celular, essas ideias que eu trouxe, elas dão certinho para usar no celular, por isso que eu fiz questão de apresentar para vocês. O Forms, levanta a mão aí, né? Aqui hoje a gente está respondendo um Forms aqui, então é um link que pode chegar através do celular, né? Eu tenho trabalhado, eu sou professora da rede municipal também, usando o WhatsApp como um recurso principal com os meus alunos pequenos, né? Como que a gente pode usar essas ideias que eu dei das vários tipos de contar uma história, lembrando que essa história agrega o conteúdo, né, a ser ministrado ali, com registros de fotos, de imagem, o áudio do celular, dá para você fazer audiobooks incríveis, né? Várias dessas opções apresentadas aqui. Então, estou disponível para dicas, pode me chamar lá, que eu dou uma força para pensar numa atividade bem bacana, ok? Flávio, vamos trazer as meninas para a tela novamente, só para a gente falar um pouquinho do nosso curso. Eu estou impressionado com duas coisas. Primeiro, normalmente eu faço as lives aqui no canal e eu não tenho tempo de ficar analisando ao vivo, né, os comentários que as pessoas vão colocando, principalmente em relação à localização. Eu sempre leio depois os comentários. Mas, assim, pessoas de partes muito diferentes do Brasil, né? E isso é mais uma demonstração da importância que esse tipo de conhecimento relacionado ao digital tem na sociedade que a gente está vivendo. Então, por exemplo, talvez são lugares que a gente jamais vai conhecer, mas a nossa voz chega, a nossa proposição chega, a nossa provocação chega. E aí, é muito importante porque o conhecimento também chega.
através de nós, através de outros canais, através de cursos, pós-graduação. Tem pessoas fazendo graduação online, mestrado online, curso livre, ou seja, a gente realmente está vivendo um tempo em que a tecnologia está permeando não só a educação, mas todas as coisas do nosso dia a dia. E eu gostaria de falar para vocês aí sobre o nosso sorteio. É muito importante, eu vou colocar aí no chat para vocês, aliás, já está no chat, está como link fixo lá no topo. Esse endereço, bit.ly/live-tecnologia, é o link no qual vocês se inscrevem para participar do sorteio. Quando a gente faz uma live para o YouTube, essa live ela fica gravada aqui no canal. Então, se você analisar aí o nosso canal, você vai ver que tem, sei lá, quase 300 horas de conteúdo. Vários desses conteúdos estão relacionados a cursos, palestras e workshops sobre o uso de tecnologia aplicada à educação. Então, vale a pena olhar. E também, se você teve alguma dúvida, você vai poder checar aqui depois, vai poder ver de novo. Eu já conversei com as meninas. Hoje, mais tarde, no final do dia, eu devo colocar todas as referências que nós utilizamos aqui na descrição do vídeo, que aí, quem tiver interessado, vai poder buscar mais informação, vai poder se informar em relação a outras possibilidades a partir dos assuntos que foram tratados aqui. Uma coisa importante, pessoal, as pessoas sempre perguntam sobre certificado. Quando uma live como essa termina, parte do nosso trabalho terminou e outra parte acaba de começar. Então, é muito importante que vocês saibam que a gente faz os certificados para as pessoas que participam, mas muitas pessoas vão ver esse vídeo depois, e essas pessoas que veem o vídeo depois, elas não recebem o certificado. Porque senão a gente fica com um vídeo aberto 3, 4 anos e tem que ficar emitindo certificado durante 3, 4 anos. Então, a nossa proposta aqui fazemos a live, quem assistir essa live até o final do dia, formulário de solicitação de certificado fica aberto e a pessoa vai fazer esse pedido. Esse é um procedimento que eu já tenho adotado em outros momentos aqui no canal Máquina de Ideias. Inclusive, eu gostaria, Mônica, eu estava esquecendo disso, de agradecer a cada professor, a cada professora que já se inscreveu no meu canal, que já mandou um comentário, que já participou dos cursos, que já participou das lives. Esse canal começou em 2011 e eu deixava muita coisa não listada. A partir do momento que eu abri o canal e comecei a fazer conteúdo especificamente voltado para a educação tecnológica, cresceu assim exponencialmente. Então hoje tenho cerca de 10.200 professores inscritos do Brasil inteiro e até de outras partes do mundo. Eu fico muito satisfeito porque eu vejo que as pessoas têm buscado informação, eu vejo que o canal acaba tendo uma relevância para muitas pessoas, recebo muitas mensagens carinhosas, recebo muitas mensagens com indicação de pontos, de tópicos para serem trabalhados no canal, e esse tipo de conteúdo que eu trago aqui hoje no canal com as meninas, né, para brilhantar aqui ainda mais a live, esse tipo de conhecimento, esse tipo de conteúdo foi muito pedido nos comentários que eu recebo. Então, a gente acaba conseguindo alcançar mais pessoas. As 3 que estão aqui, elas são pessoas da mais alta qualidade e capacitação técnica para falar de educação e de tecnologia. E essas meninas também têm canal no YouTube, têm página no Instagram. Então, às vezes fica parecendo pedante, chato a gente falar, gente, se inscreva no meu canal, dá um like. Isso, na verdade, é uma maneira de a gente treinar o algoritmo das redes sociais para que o conteúdo que a gente produz se torne relevante e apareça para outras pessoas também. Então, um conteúdo que não tem muito like, ou um conteúdo que não tem comentário, que não tem pessoas inscritas, ele tende a não aparecer para outras pessoas. Eu tenho um lema na minha vida, quem é do inglês aí, vai se identificar rapidamente. Sharing is caring. Compartilhar é cuidar, tá? Esse é meu lema. De uns anos para cá eu tenho levado isso muito a sério. E eu acho que compartilhar é realmente cuidar do outro. E na medida em que eu me envolvo com algum tipo de conhecimento, com algum tipo de conteúdo, e esse conteúdo é relevante para mim, e muda a minha prática, e muda a minha vida de alguma forma, eu também quero que isso vá para a Vanessa, que vá para a Mônica, que vá para a Rejane, que vá para os meus professores, amigos e colegas de trabalho aqui em Contagem, que vá para as pessoas lá do Nordeste, por exemplo, como a Elciane, que está sempre presente em tudo que eu faço, que outras pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo e de informação.
Então, eu não tenho dinheiro, eu não tenho outra coisa para contribuir ou para dividir com as pessoas, mas eu posso fazer com que um conteúdo que fez diferença para mim apareça para outras pessoas e eu consigo contribuir dessa forma também. Porque a gente sabe que as redes sociais é um mar de informação, tem muita coisa e as coisas se perdem com muita facilidade, principalmente quando existe em grande quantidade. É muito difícil selecionar conteúdo relevante. Então, a gente precisa treinar esse algoritmo para que as coisas realmente fiquem relevantes. E eu quero que um vídeo que eu coloque aqui, por exemplo, para mostrar como fazer um Google Slide, que a Rejane colocar como exemplo, como trabalhar com storytelling, que a Mônica falar de neurociência, que a Vanessa falar de gamificação, eu quero que esses conteúdos tenham não apenas 200 visualizações, mas que tenha 200 visualizações, mas que tenha 300 comentários. O comentário é mais importante do que a visualização em si, porque é no comentário que a gente desenvolve a interação que a gente proporciona no momento em que a gente se propõe a trazer conteúdo aqui para o canal. E as meninas podem colocar aí nos comentários, por favor, os seus canais também. Estava falando aqui, comentando, a professora Cidinha, por exemplo, que apareceu aqui de ciências, ela tem um Instagram sensacional, sabe? E criar conteúdo dá trabalho. Então é muito importante que nós, professores, reconheçamos as pessoas que criam conteúdo, que fazem diferença na nossa prática de alguma forma, e no ambiente digital, uma das formas de ter esse reconhecimento por quem está contribuindo com a gente é comentar, é indicar, é mandar para um amigo que está com dúvida, é mandar uma dúvida ali nos comentários do canal ou do perfil do Instagram, é compartilhar esse conteúdo, e se você quiser, você também pode se inscrever, porque aí você acaba recebendo as indicações toda vez que alguma publicação é feita. Mônica, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram, todos que se dispuseram numa manhã de sábado a dividir com a gente algumas horas do seu dia. Agradeço as pessoas por prestigiarem o canal Máquina de Ideias. São muitos amigos, muitas pessoas aqui com quem eu tenho contato diariamente, se não presencial, pelo menos de forma online. Quero agradecer também Mônica, Vanessa e Rejane, que são pessoas extremamente ocupadas, mas que se dispuseram a vir aqui participar desse movimento. Eu acho que é muito importante e quero deixar sempre o convite aberto para que vocês possam vir trazer novidades, trazer formações, trazer conhecimento aqui no canal Máquina de Ideias. Gente, para mim, faço minhas as suas palavras, assim, eu sou extremamente feliz com um pouquinho de Brasil aqui, de cada lugar sendo representado, com entusiasmo, com os elogios dos comentários, com a interação. Parabéns você, Vanessa, Flávio, por toda a participação, Rejane. Eu também gostaria de agradecer a participação de todos aqui nesta manhã, foi muito bacana, até eu mesma fiquei aqui super empolgada na hora do sorteio, querendo participar também. A Lúcia Gomes falou ali sexta e sábado com a Vanessa, eu tive ontem com um grupo de professores do WhatsApp, sextou e sabadou, assim, super interativo, gamificado, com trocas de experiências, essa a nossa intenção. E faço as palavras, assina embaixo que o Flávio falou, com essa questão compartilhar o nosso trabalho com os colegas, vamos formar essa rede mesmo, essa aprendizagem, essas comunidades de aprendizagem. Se a gente pede tanto engajamento com os nossos alunos, vamos fortalecer, professor ajuda professor sim, ainda mais agora no online. Vamos manter esse vínculo, podem contar comigo, com a Rejane, com o Flávio, com a Mônica. Estamos aí juntos nesta jornada tecnológica. Muito obrigada, viu? Eu quero aproveitar esses minutinhos também para agradecer demais a todos e todas aqui. Esse trio incrível que a gente teve uma semana que foi literalmente uma máquina de ideias. A gente tem trocado muitas ideias e é bom demais poder compartilhar, o meu é @REJ, o iniciozinho do meu nome, que é Regi Cassiano, assim como está na tela, com C, 2 S. Foi uma alegria mesmo participar. Obrigada. Bye.